Olá amigos, que a bênção de Deus esteja neste momento envolvendo sua vida, o seu lar. Eu quero abraçar você que está comigo conectado nessa live em qualquer ponto de Manaus, do Brasil e do mundo. Receba, portanto, aí o nosso abraço. O momento é de reflexão. E eu trago uma palavra que vem diretamente do trono da graça de Deus aos nossos corações. Lembrando só que nem tudo está perdido, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Sempre que olhamos para o alto, há uma porta aberta. Esta porta é Jesus. Jesus é a porta que está sempre aberta para mim e para você. E ele fala: e agindo eu, quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus na tua vida. Nada pode. Ainda que as lutas se levantam, o inferno inteiro pode levantar contra ti, mas só para cair, porque Deus está no comando, no controle. Eu não sei o tamanho da tua lágrima, também não sei o tamanho da tua dor, do teu sofrimento, não sei também o cenário do teu deserto, mas uma coisa eu te digo: diz a palavra de Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ao raiar o novo dia, coisas boas, notícias novas irão acontecer na sua vida. Creia que o Senhor está no comando, no controle da tua vida. Ele quem joga por terra todas as afrontas do inimigo, todas as afrontas do adversário contra a tua vida. Ele fala assim: agindo eu, quem impedirá? Ainda que o inimigo se levante contra você, mas só para cair, porque Deus ele está no controle da tua vida e ele garante a vitória por mim e por você. E eu trago uma palavra que vem diretamente do trono da graça de Deus aos nossos corações, e a palavra que eu trago está aqui em Mateus, no capítulo de número 14, Mateus 14, e o versículo de número 22, Mateus 14 e 22, e diz assim a palavra de Deus: e logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcarem e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida as multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao caindo da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque os ventos era o contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andar sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos, com medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, esta é a palavra de Deus. Perceba que Jesus, aqui, ele vem andando sobre as águas e os discípulos estão na embarcação. E ao verem andar sobre as águas, eles ficaram assustados, com medo. E eles gritaram: um fantasma, que noite de horror. E aí Jesus disse: ei, tendes bom ânimo, não temas, sou eu. E diz então a palavra de Deus que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco para ir ter com Jesus, começou a andar sobre as águas. No momento que ele vai andando, diz então a palavra de Deus que os ventos sopravam forte e era o contrário. E ele desviou a atenção do Senhor
olhou para a esquerda e para a direita, e o que aconteceu? Ele começou submergindo, ou seja, afundando diante das ondas do mar. E ele clama por socorro. E o Senhor prontamente estende as mãos e pega ele pela mão e ergue, levanta, se coloca de pé. Diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, essa então é a palavra de Deus. Então, por que você acha que Pedro começou então afundando? Porque ele foi desviar sua atenção, olhar para a força do vento, como diz a palavra. Quando ele